muitas vezes essa questão das imobiliárias não saberem fazer vistorias, acharem que sabe fazer a vistoria de qualquer jeito, elas levam todo o processo de locação dela para o lixo, vamos dizer assim, porque elas captam o cliente muito bem. Nesses eventos fala-se muito sobre a captação de cliente, elas aprovam o crédito para o cliente. Esses eventos eles são altamente patrocinados por empresas como Porto Seguro, Quintocred, que nem existe mais, mas empresas de fiança, de garantidoras, mas no processo do dia a dia da empresa, da imobiliária, eles meio que não dão muita atenção nisso. Muitas dizem que dão, mas a maioria não dá atenção para isso. E onde que isso vai desembocar, né? Onde isso vai chegar? Vai gerar um grande conflito dentro das imobiliárias, entre a relação da parte comercial, vamos dizer assim, depois a parte administrativa, que é quem administra essa locação. Isso vai culminar lá na vistoria de saída, na rescisão do contrato, e isso vai gerar uma série de conflitos dentro das imobiliárias, a ponto de essa imobiliária muitas vezes perder esse cliente, porque o sonho de toda imobiliária, pelo menos quando eu trabalhava em imobiliária, era isso, assim, nós tínhamos uma missão praticamente de, quando esse cliente ele desse o aviso prévio de desocupação do imóvel, geralmente dado com 30 dias de antecedência, a ideia era conseguir convencer esse inquilino a ficar na imobiliária, ou seja, ele alugar um novo imóvel com a imobiliária. E isso só era possível se esse cliente tivesse uma boa experiência com a imobiliária. Claro que muitas imobiliárias elas tentam proporcionar essa boa experiência para o cliente nesses 30 dias, o que é quase impossível, né? Porque se essa imobiliária, né, negligenciou esse cliente durante toda a alocação, dar uma atenção para ele nos 30 dias finais do contrato dele, vai ficar muito claro que existe aí um puro único, exclusivamente interesse dessa imobiliária para esse cliente. Então, ninguém faz uma relação baseada em interesse. Tudo bem, existe interesse dos dois lados, mas a gente tende a fechar negócios com pessoas que a gente se sente bem, com marcas que a gente gosta. Quem é que nunca pagou mais caro por um produto ou por um serviço, sabendo que estava pagando mais caro, mas por uma identificação com aquela marca, né? Então, a gente tem que fazer as imobiliárias entenderem que o processo de vistoria de saída, e agora eu vou conectar tudo que eu falei, você deve estar pensando, pô, Diego está viajando aqui, está falando de uma coisa e a outra. Não, vamos conectar agora. Então, a gente tem que fazer as imobiliárias entenderem que o processo de desocupação desse imóvel, ele começa lá na vistoria de entrada, no começo, quem sabe até antes, a ponto de a imobiliária ter uma boa relação com esse inquilino, fazendo com que, quando ele pensar em mudar de imóvel, antes dele olhar para o lado, para outra imobiliária, ele olhar para dentro dessa imobiliária. Poxa, essa imobiliária sempre me tratou bem, por que eu não posso, talvez, alugar o meu próximo imóvel com ela? Tá? E aí, pessoal, a gente chega no papel do vistoriador, né? Porque a maioria das imobiliárias não faz isso e elas acabam gerando, deixando esse cliente meio que à mercê da própria sorte, respondendo apenas os contatos desse cliente, se ele surgir, se ele tiver algum problema naquele imóvel, e tentar salvar esse cliente apenas na vistoria de saída, né? Mas nem toda relação ela corre bem. Ela vai ter ali uma série de conflitos, uma série de contratempos nessa locação que vão culminar lá na vistoria de saída, né? E nesses conflitos, nesse balançar aí, nesse mar grosso e revolto, é que a gente consegue explorar, vou dizer, financeiramente, onde a gente consegue explorar outros serviços além da nossa vistoria para ganhar dinheiro com isso também. Afinal de contas, a imobiliária não é preparada para lidar com o inquilino numa vistoria de saída, não é preparada para lidar com o inquilino numa eventual rescisão de contratos. Então, dado esse preâmbulo todo aqui, essa nossa fala de hoje, pessoal, ela não aqui exclusivamente, mas ela é mais voltada para aqueles vistoriadores, vistoriadoras, empresas de vistoria que têm um estômago aí um pouquinho mais forte, uma paciência um pouco maior,
porque não é o que nós vamos falar aqui. Isso eu não vou comentar, pessoal, não vou nem responder perguntas que são relacionadas a, Diego, eu leio a vistoria e vou embora. Essa aula não é para você, tá? Essa aula, ela é, aliás, eu nem leio a vistoria, eu faço a vistoria, mando a imobiliária que se vire. Não. Essa aula aqui, esse bate-papo, já é para aquelas pessoas que realmente querem se enrolar um pouco mais aí com a vistoria de saída, entendendo que existe aí um bom ganho. E eu digo mais, pessoal, vocês podem ganhar mais do que com a própria vistoria, tá certo? Então, vamos avançar aqui e dar início, então, à nossa aula. Pô, Diego, falasse pra caramba aí, se não começasse ainda não, vamos começar agora, tá? Então, o que a gente vai ver aqui, pessoal, nessa aula? Eu separei 4 tópicos, né, para a gente, senão vai demorar muito a aula, mas são os mais importantes, tá? Que é o seguinte, a gente vai ver o que é um conflito na vistoria de saída, como surgem esses conflitos na vistoria de saída, como evitar esses conflitos e como, claro, que eu posso ganhar dinheiro aí com esses conflitos, tá certo? Vamos lá, então. Dando início aqui. Pessoal, o que leva o inquilino a deixar o imóvel? Esse é um dos pontos principais que a gente tem que entender na hora que a gente vai fazer ali uma aproximação com esse inquilino, tentando ficar brother, ficar amigo dessa pessoa. A gente tem que entender o que está fazendo ele ir embora do imóvel, né? Muitas vezes pode ser uma situação financeira, ou seja, ele está morando num imóvel que é muito caro, além do que ele pode pagar. Uma separação familiar, então, um casal que se separou, que se divorciou, um pai, uma mãe, um filho, que os filhos saíram e aí eles estão no imóvel muito grande, tem que ir para o imóvel menor. Eu acabei não colocando aqui, mas o contrário, eu tentei puxar só coisa ruim, tá? Mas coisas boas também levam a mudanças, como, por exemplo, um aumento de família também pode acontecer. Uma mudança de emprego, então, repentinamente, essa pessoa foi transferida, perdeu o emprego de um lado e vai precisar trabalhar no outro lado da cidade, então ela vai se mudar, precisa ir para outro local. O proprietário solicita esse imóvel, né? Então o proprietário não quer mais que aquele inquilino more ali, ele vai pegar esse imóvel para uso próprio, ele vai alugar para uma outra pessoa, para uma outra finalidade, e assim por diante. Um imóvel com problemas de manutenção, então esse inquilino ele reclamou ali para a imobiliária durante um bom tempo, a imobiliária não fez nada, não tem habitabilidade nesse imóvel, então eu vou deixar esse imóvel. Uma busca por um imóvel melhor, então esse imóvel aqui está dando muito problema e eu preciso de um imóvel melhor. Ou eu fui promovido, estou ganhando mais dinheiro, então agora eu posso pagar por um imóvel melhor, então eu vou sair desse imóvel. Ou até mesmo aqui a questão da aquisição de um próprio imóvel, né? Tudo isso, pessoal, se você consegue descobrir isso na vistoria de saída, enquanto você está se relacionando com o cliente, você já consegue sentir a vibe do cliente, principalmente na relação financeira dele, ou e na pressa que ele tem para se mudar de imóvel, porque se tem uma coisa que faz a gente gastar dinheiro é o quê? É o impulso na hora de fechar alguma coisa, né? Quem aqui nunca comprou alguma coisa por impulso, né? Você está lá na fila do mercado, as balas, os salgadinhos, os doces, eles ficam tudo ali naquele corredorzinho no teu lado, ou no posto de gasolina, tem um monte de coisa. Aquilo ali, pessoal, eu trabalhei uma vez, para quem não sabe, trabalhei na Kibon, a empresa de picolé, tá? De chocolate, de picolé. Nós éramos instruídos, a gente ganhava comissão por isso, agora talvez vocês vão entender. Ganhávamos comissão por quanto mais perto a gente conseguisse colocar o freezer o de picolé próximo do caixa, melhor era a nossa comissão, porque era considerado uma venda de impulso. Eu estou ali pagando a minha conta e eu olho para o lado, tem ali um freezer brilhando para mim. Então, a possibilidade de eu só esticar o braço, pegar e pagar esses 5, 10, 15 reais a mais junto com as minhas compras são muito maiores do que esse freezer estar lá no fundo do mercado e eu não vou lá buscar um picolé. Eu esqueci, não era o que eu vim fazer no mercado. Então, isso é uma compra de impulso. Quando você está dentro de um imóvel com um inquilino e você consegue descobrir, por exemplo, que ele está se mudando porque o imóvel tem muitos problemas de manutenção, isso aqui já é um belo indício para ti não oferecer para esse inquilino, vamos dizer assim, serviços de manutenção no imóvel.
pelo menos não daquilo que ele acha que não que já é um defeito do imóvel. Então, pô, tem uma infiltração no teto e você vai tentar vender para esse inquilino a pintura de um teto lá da área de serviço, vai dar errado. Então, você vai conseguindo entender essa questão. O inquilino está se mudando, ele está com a mudança de emprego. Opa, aqui provavelmente esse cara, essa moça, essa pessoa, ela está com pressa para se mudar. Talvez eu consiga, então, explorar isso a meu favor e vender um serviço para ele lá no final. Eu já vou explicar para vocês melhor essa questão do serviço. Então, quando você entende os motivos, você consegue conduzir essa pessoa numa narrativa que você vai construir ao longo daquela vistoria de saída. Tá? Mas, pessoal, o que é um conflito na vistoria de saída? Em geral, é quando existe uma discordância do locatário ou do proprietário, pode acontecer também, com relação ao laudo de vistoria de saída ou até mesmo uma insatisfação prévia do locatário, seja com a imobiliária ou com a situação que o levou a sair do imóvel. Então, pô, eu já fiz vistoria, vocês sabem, já falei isso várias vezes, de uma mulher que estava saindo do imóvel porque o marido dela se jogou da sacada. Então, olha só que terrível isso. Né? Não é um assunto muito bacana. Já tive, né? Todos vocês já tiveram situações, por exemplo, do inquilino estar reclamando muito durante a locação, aliás, durante a vistoria da imobiliária. Poxa, a imobiliária nunca me deu retorno, a imobiliária nunca me respondeu os e-mails, eu já fui na imobiliária várias vezes e eu não consigo falar com ninguém, e eu estou com um problema aqui nesse imóvel. Então, esse conflito, ele geralmente surge quando se tem uma falta de atenção. Não é nem resolução dos problemas, tá, pessoal? Porque eu já tive vários casos em que o inquilino tinha um problema, o problema persistia, mas ele não tinha uma situação de conflito. Isso quando eu trabalhava na imobiliária, né? Então eu sempre falava para ele: poxa, o senhor Cassiano, cara, já tentei falar com o proprietário não me retorna, não me atende, ele está viajando, o proprietário não autorizou, quem sabe a gente busca um outro imóvel aqui para você. E aí, com essa atenção dada a esse inquilino, a gente conseguia ali desdobrar várias situações, tá? Como que nós historiadores terceirizados, pessoal, podemos fazer para minimizar esse conflito na hora da vistoria com esse inquilino, tá? Primeira coisa, fazer um contato prévio com esse inquilino. Aqui a gente já tem que estabelecer uma relação com esse inquilino. Você já vai se apresentar para ele, falar o seu nome, o nome da sua empresa, o nome da imobiliária que você representa, deixa claro para ele qual imóvel que você vai fazer a vistoria, em que pese seja muito claro que é no imóvel que ele está morando. Isso são informações para você dizer para ele que você sabe onde ele mora, para ele ter uma ciência. Poxa, eu não contratei uma empresa terceirizada com a imobiliária, não, mas eu represento essa imobiliária. Já fala da data, já confirma o horário com esse inquilino, e se for uma conversa via WhatsApp, alguma coisa assim, já vai tentando deixar claro para esse proprietário, para esse locatário, aliás, que você é uma empresa terceirizada, que tu não tem nada a ver com a imobiliária, tá? Se for o caso, e também já vai tentando deixar um clima meio leve, já dizendo, poxa, vai dar tudo certo, a gente vai fazer uma vistoria ali num tempo hábil para poder te liberar. Então já vai semeando esse campo. Depois, tenha todas as informações sobre a vistoria, tá, pessoal? E já vou emendar na próxima aqui, ó. Tenha todas as informações sobre a locação, sobre o histórico do imóvel. Então, para na hora que você for fazer a vistoria, você não ficar em dúvida do que você vai cobrar ou informar a esse inquilino. Então, você chega lá no imóvel sabendo que esse imóvel tinha uma pintura nova, que ele foi entregue faxinado, que ele tinha móveis ou não tinha móveis. Você já vai mapeando na sua cabeça aquilo que você vai poder cobrar desse inquilino e possivelmente depois vender para ele. Eu vou explicar isso para vocês já logo na sequência. Mas para que você não tenha dúvidas, pior coisa o vistoriador na vistoria de saída está fazendo essa vistoria de saída e ele ficar pensando, pô, deixa eu conferir aqui ver se é isso mesmo. Não, você tem que já dar a resposta ali na ponta da língua. Informar com clareza sobre os procedimentos de vistoria para o inquilino, ou seja, um script inicial. Você vai chegar para o inquilino e você vai dizer para ele: olha, eu sou o Diego, eu vou comparar o imóvel agora com o estado atual do imóvel com a vistoria de entrada, eu vou tirar bastante fotos. No final dessa nossa vistoria aqui, eu vou te chamar e aí eu vou te apresentar aquilo que eu anotei de divergência dentro do imóvel.
Poxa, Diego, mas tu já falasse isso numa outra aula. Eu sei, mas aqui a gente está preparando esse inquilino para um punch, vamos dizer assim, por um grande finale, que é a gente conseguir conversar com ele com um viés de negociação. Nós vamos chegar lá. No final da vistoria, pessoal, é super importante nós lermos esse relatório para o cliente, para o inquilino, e ficar à disposição para tirar dúvidas posteriores. Aqui, anotem aqui, tá, pessoal? Aqui nós temos um primeiro serviço que nós podemos vender para a imobiliária, que é o quê? Esclarecer para o inquilino dúvidas sobre a vistoria de saída, dúvidas sobre contestações, dúvidas sobre situações que surgiram na vistoria de saída. Tem muita imobiliária, pessoal, que não faz isso. Tem muita imobiliária que não sabe como lidar com o inquilino depois de uma vistoria de saída. Quando eu escuto vistoriadores falando o seguinte: olha, Diego, eu só pego a vistoria e mando para a imobiliária e ponto final. Pessoal, vocês largaram uma bomba na mão da imobiliária. Se a pessoa que você vai lá fazer a vistoria de entrada não sabe nem onde está a chave para fazer essa vistoria, muitas vezes, você imagina se essa pessoa vai saber conversar com um locatário sobre uma vistoria de saída. Então, aqui, nesse primeiro momento, quando vocês forem vender o serviço de vocês para uma imobiliária, vocês podem incrementar o preço dessa vistoria, explicando que depois da vistoria de saída, a gente dá uma atenção para esse cliente, a gente conversa com o cliente, a gente explica para o cliente o laudo de vistoria de saída, a gente explica para ele o porquê que ele tem que sanar aqueles defeitos com base na lei, com base na lei do inquilinato, com base na própria vistoria de entrada, e a gente já manda esse inquilino lá para a imobiliária prontinho para só fazer os cálculos de rescisão e pagar o boleto final dele. Tá? Se você for uma empresa maior, se você tiver um contato mais próximo com a empresa, com a imobiliária, eu já fiz isso, eu conheço empresas que fazem isso, nós dávamos até o próximo passo, ou seja, nós formamos um back-office, tá? O que é isso, Diego? A gente formou um escritório dentro da imobiliária e a gente atendia esse cliente dentro da imobiliária, tá? E aí, esse cliente, a gente passava para ele orçamento final, as contas finais, e a gente só entregava esse cliente prontinho para o financeiro fazer a cobrança. A gente não fazia a cobrança, mas ele só ia prontinho lá para o financeiro fazer essa cobrança de vistoria de proporcionais de aluguel. Então, aqui, pessoal, nós temos a possibilidade de incrementar o nosso serviço. Olha, eu não vou só fazer a vistoria de saída, eu vou tratar esse inquilino para ti e eu já vou te entregar ele prontinho aqui. Tá? Pessoal, eu vou dar um pause aqui. Ficou claro para vocês essa parte? Ou eu sei que ela é meio embolada, assim. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, tá, pessoal? É tranquilo, né? Parece pouco, tá, pessoal? Mas aqui vocês conseguem subir o preço da vistoria de vocês. Só de vocês falarem para a imobiliária que, olha, tu não vai precisar discutir com o inquilino a vistoria de saída. Eu já vou ter passado para ele, claro, se o inquilino for, né, que empacou o burro e o burrinho empacou na estrada, sabe aquele que não vai nem para frente nem para trás? Daí não tem o que fazer com a imobiliária, mas eu já vou entregar ao inquilino com tudo esclarecido para ti. Não precisa tu ler a vistoria de saída, não precisa tu comparar documentação nenhuma. Eu já vou te entregar tudo prontinho. Beleza? Então a imobiliária pode ter certeza que o olho dela vai brilhar muito assim, porque a imobiliária não gosta de fazer isso, tá? Então, vamos aqui avançar um pouquinho mais. Galera, a gente, eu até anotei aqui embaixo, né? Uma boa conversa, ela se faz com perguntas, tá? Vocês já conversaram com uma pessoa que, para tudo que você falava, ela tinha uma resposta? Ou para tudo que você falava, ela já fez melhor? Para tudo que você fala, ela não, ela fala uma situação que, na minha vida aconteceu igual, comigo foi parecido, comigo foi pior. Quando você tem aquelas pessoas que você vai contar uma tragédia que aconteceu na tua vida, e ela vai dar um jeito de a tragédia da vida dela ter sido pior, né? Tem uma pessoa, né? Todo mundo se conhecem pessoas assim, né? Ou você vai contar uma coisa boa na tua vida e o que aconteceu na vida dela foi melhor. Isso não é uma conversa. Chega um momento que vira um
uma briga de opiniões, assim, uma troca de opiniões, sabe? É igual você ver duas vovozinhas conversando e uma fala de um netinho, a outra não vai falar, ai, que legal, ela vai falar, não, o meu neto também faz isso. Então, vai ficando uma troca de opiniões e não vira uma conversa. Então, se você quer fazer com que a outra pessoa se sinta importante, a gente tem que fazer perguntas para essa pessoa. Uma boa conversa se faz com perguntas. Existe um livro maravilhoso que é justamente isso. Comece pelo porquê. Então, tudo começa pelo porquê. Poxa, para onde você está se mudando? O porquê você está se mudando? Qual que é o motivo da sua mudança? Caso esse inquilino, se ele precisar de fazer reparos no imóvel, pergunta para ele se ele já tem com quem fazer esses imóveis. Se a próxima moradia dele também é alugada, quanto custa o aluguel atual e o valor do outro imóvel? Essa pergunta aqui, pessoal, é importante porque aqui você vai conseguir descobrir o poder aquisitivo, o poder financeiro desse teu cliente. Poxa, se o cara está saindo de um aluguel de R$ 1.500 e está indo para um aluguel de R$ 3.000, opa, quando eu for vender um serviço para essa pessoa aqui, eu posso cobrar um pouquinho mais caro. Então, só que, claro, essas perguntas tu não vai fazer na lata para o cliente. À medida que tu vai progredindo na vistoria, tu vai conversando com esse cliente. Então, você está lá fazendo a vistoria da sala, está começando agora. Poxa, que legal esse apartamento, você está mudando para um outro maior, para um outro menor, ficou pequeno esse apartamento. Então, você vai introduzindo as perguntas à medida que a vida vai acontecendo ali dentro do imóvel. O cara vai dizer para ti, não, realmente eu estou mudando para um apartamento maior. Aí, pô, talvez aqui a gente tenha, a família cresceu, tá vindo alguém morar com você, então você vai puxando uma coisa na outra. Tem gente, pessoal, eu vou aqui, vocês economizaram uns R$ 3.000, tá? Tem gente, não vou dizer guru, me fugiu o nome agora aqui, como que é? Coach. Tem coach que cobra consultoria de caríssima para falar isso que eu falei para vocês agora aqui em 2 minutos, tá? Para ensinar a negociar, ensinar a conversar. Pessoal, vocês podem me pagar, tá? Anota um Pix aí que eu já vou passar para vocês daqui a pouco. Mas, assim, é isso, pessoal. Tudo se envolve ao nível de atenção e ao nível de dedicação que você dá para aquela outra pessoa. E tudo passa por perguntas, mas perguntas genuínas. Não vai chegar a fazer um questionário com a pessoa, para aí que eu tenho uma prancheta para preencher aqui. Não, não é isso, pessoal, tá? Você não está fazendo censo, tá? Você está conversando ali, trazendo essa pessoa. Então, claro que não existem perguntas cravadas para isso. A situação vai levando você. Então, cara, muitas vezes, eu sei que já aconteceu com vocês também. Você está lá conversando com um cliente, daqui a pouco vocês estão falando de time de futebol, estão falando de novela, de filme, de filho, de faculdade, de não sei o quê. Quando você vê, você já tem ali uma relação de confiança com esse cliente. Então, tenta aí fazer uma entrevista para que essa pessoa se sinta acolhida, tá, pessoal? Geralmente, uma mudança não é uma coisa boa para uma pessoa. Ela está tendo gastos duplos, está pagando o aluguel de agora e pagando o próximo aluguel, vai ter que pagar mudança, talvez vai ter que fazer móveis, vai estar indo para outra cidade. Então, essa pessoa ela está fragilizada, ela precisa de uma atenção. Se tu não conseguir vender nada para ela depois, pelo menos tu fez aí uma boa conversa com essa pessoa, tá? Então, a gente está preparando esse terreno para a gente chegar na nossa próxima situação aqui. Tudo, pessoal, toda a nossa vistoria, ela vai chegar nesse momento aqui, na hora de passar os danos para o inquilino. Aqui é onde a gente vai ficar brother desse inquilino, ou esse inquilino vai ficar muito puto com a gente. Eu já tive casos assim, e eu sei que vocês já tiveram também, de o pau tá quebrando na imobiliária, você ter sido o carrasco, o vistoriador que anotou tudo, mas o inquilino te elogia. Não, pô, o Diego, o Marco, a Edilane, super profissional. A Edilane, eu lembro dela na época da House, ela já recebeu vários elogios quando eu lembro que a gente trabalhava junto lá. Então, assim, a gente passa os danos para o inquilino de uma forma tão tranquila, faz o inquilino entender que não somos nós o culpado daquilo ali, que ele realmente ele não bota o carimbo na gente que nós somos os carrascos. Mas é importante nós fazermos o inquilino compreender aquilo que a gente está falando. Não adianta eu dizer para o inquilino assim, olha, o apartamento está sujo.
Não, você tem que, olha, aqui na vistoria de entrada, o apartamento apontava como ele foi entregue para você limpo, então agora ele não está faxinado, por isso eu estou fazendo a cobrança. Eu tinha aqui na vistoria de entrada, como você pode ver aqui, era uma pintura nova, não vi que teve contestação, então agora a pintura está usada, no contrato que você assinou lá que você entregaria com a pintura nova, por isso tem que fazer a cobrança. Então faz ele entender. Se o inquilino já fez um reparo, pessoal, lá no imóvel, a gente tem que ter cuidado na hora de passar para ele que esse reparo ficou uma merda, tá? Desculpa o termo, mas acontece, né? Então, por exemplo, cara, já peguei vários casos de o cliente ter pintado o imóvel e a pintura ficou muito ruim. E aí eu perguntava para o cliente assim: foi o senhor que pintou o imóvel ou o senhor pagou para pintar? Daí a pessoa com óculos sujo de tinta, com a havaiana suja de tinta, e a pessoa falava assim: não, paguei para pintar. Pô, que pintou ruim. Aí a gente já tocava o sapo. Não, chama esse pintor de volta aqui, porque ele enrolou você, olha só, não pintou o teto, né? Que a pintura tá ruim. Vem aqui contra a luz para mim. Você tá vendo que aqui tá cheio de mancha, o recorte não ficou legal? Aí o cara, pô, não, na real foi eu que pintei. Então tu vai meio que quebrando, só que você tem que pegar esse cliente pela mão e através das perguntas, lembra? Antes de falar, eu perguntei, e aí você vai mostrando para ele, tá vendo essa lâmpada aqui? Está queimada, tá vendo esse vidro está quebrado? Então, como se fosse uma criancinha mesmo, assim, construindo isso dentro da mente dele, tá? Em caso de discordância, porque pode acontecer, entenda o motivo da discordância. Pô, por que você não concorda que você tem que colocar essa lâmpada se ela queimou, se ela não está funcionando? Daí ele vai dizer para você, não, mas quando eu peguei já estava queimada. Pô, legal, vou anotar aqui, mas na vistoria eu tenho uma foto que mostra que essa vistoria tá, essa lâmpada foi entregue para você funcionando. Você contestou, você avisou na imobiliária? Não, não avisei. Então aqui dificilmente a gente vai conseguir liberar isso para você. E aí você vai entender lá, não foi eu que quebrei isso. Geralmente eles estão certos, tá? Só um minutinho. Geralmente eles estão certos, mas aí você faz uma pergunta para eles, tá, mas você mora sozinho? Não, tem meu filho, será que não foi teu filho que quebrou? Opa, daí realmente então pode acontecer. Não, eu moro sozinho, tá, mas você paga alguém para limpar o seu imóvel? Então, será que não foi essa pessoa? Geralmente, pessoal, aquelas o móvel de MDF que encosta no piso e ele estufa embaixo, na maioria das vezes não é a umidade do piso, é o pano molhado que se passa no piso, que arrasta no MDF e estufa o MDF. A pessoa vai e molha o MDF. Então, isso, com o tempo, vai causando problemas. Geralmente não foi o inquilino, pode ser que não tenha sido, mas pode ter sido alguém que está ali, um representante dele, algo nesse sentido. Então, nós temos que entender a discordância e, se for necessário, ir lá dentro do banheiro e falar: olha, tá vendo esse registro aqui? Tá vazando? Tá vendo esse vaso sanitário aqui? Tá quebrado? Então, a gente vai mostrando e pontuando para evitar que ele chegue lá na imobiliária e fale assim: pô, não sei de nada, não me passaram nada, eu não sei o que que é, não sei o que que foi, estou por fora. Daí você vai pedir para essa criatura assinar esse laudo. Vai dizer: olha, não, ele assinou aqui o laudo, então ele sabe tudo que foi passado aqui para ele, tá? E aí, pessoal, a gente chega, né, num momento, eu vou responder essa pergunta aqui já para você. A gente chega num momento de a gente passar esses defeitos para o inquilino e fazer a derradeira pergunta: você já tem alguém que faz os reparos para você? O que leva esse inquilino a contratar uma pessoa terceirizada para fazer o reparo? Ou por inépcia, ela não sabe fazer os reparos, ou por questão de tempo mesmo, não, eu trabalho fora, eu preciso de alguém que faça esses reparos, ou realmente por uma questão de economia. Ela faz as contas e ela entende que se ela contratar um terceiro, é mais barato do que ela fazer, né? Só que quando a gente ameaça a falar para o cliente que a gente pode fazer um orçamento para ele dar aqueles danos, muita gente pergunta sobre a tal da venda casada. Será que isso não é uma venda casada? Será que a imobiliária não pode ter um problema com isso? Isso, pessoal, a resposta pode ser sim e não, tá? Para a mesma pergunta. Então, esse é o conceito aqui da venda casada. A venda casada é uma prática comercial ilegal em que um fornecedor condiciona a venda de um produto ou serviço à compra de outro, que não era o foco inicial do consumidor, violando assim o direito de escolha do consumidor e a relação de consumo. Essa prática é proibida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor e pode ocorrer aí de forma direta ou indireta.
tá? Eu explico isso melhor para o nosso caso aqui, ó. Por exemplo, lá na vistoria de saída, eu já vi várias imobiliárias condicionarem o encerramento do contrato somente se o inquilino fizesse a pintura do imóvel com um prestador de serviços indicado pela imobiliária. Eu já vi isso acontecer várias vezes, não foi nenhuma nem duas vezes. Lembra que eu falei antes de forma direta ou indireta? A forma direta é essa: olha, eu só vou aceitar essa pintura, esse imóvel, se você pintar aqui com a nossa empresa. Qual que é a forma indireta? A imobiliária marca várias vezes uma revistoria no imóvel e ela reprova constantemente essa revistoria, essa pintura, achando mínimos defeitos nessa pintura, até que o cliente se cansa e fala: não, tá bom, para eu não ficar pagando mais aluguel aqui, eu vou devolver, eu vou fazer aqui a pintura com vocês. Né? Então, esse é uma possibilidade. Outra possibilidade, a imobiliária só libera a caução, a garantia lá no imóvel, se o cliente alugar um outro imóvel com a mesma imobiliária. Interior tem um pouco disso, tá, pessoal? Aqui na nossa região, as pessoas são assim, né, com todo cuidado com o que eu vou falar, tá, pessoal? Mas existe um nível de acesso à informação melhor, onde as pessoas sabem que isso é uma prática ilegal, mas em cidades de interior, aqui na cidade onde a gente mora, aqui, que são grandes centros, que tem alocação direta entre proprietário e locatário, isso é muito comum. Eu só deixo tu sair do meu imóvel se você me pagar tantos reais ou fizer a pintura lá com o meu pintor. Uma exigência de limpeza ou produto de limpeza ou uma empresa de limpeza específica. Eu já vi isso também. Olha, eu só vou aceitar esse imóvel como limpo se você fizer a faxina com não sei quem lá do condomínio. Então, isso pode acontecer, tá? Mas, pessoal, para vocês tirarem de letra essa questão da vistoria, da venda casada, qual que vai ser o argumento que vocês vão utilizar para esse cliente? Olha, eu tenho aqui a vistoria de saída. Se você quiser, e somente se você quiser, eu posso passar um orçamento para você, ou a imobiliária pode passar um orçamento para você desses danos aqui. O inquilino vai berrar: ah, mas isso é venda casada. Não, não, não. É só se tu quiser. Se tu não quiser, está aqui a listagem. Um abraço. Daqui tantos dias, tantas semanas, a gente volta aqui e confere o resultado. Até porque a lei do inquilinato, o contrato diz que o imóvel ele já tinha que estar com tudo pronto. Você que não deixou, então não sou eu que estou errado aqui, é você. Então, essa questão da venda casada, ela somente se aplica se você condicionar a aprovação de uma vistoria de saída a ele fechar um serviço com vocês, tá certo? E aí a gente chegou agora aqui na cereja do bolo, né? Quais serviços eu posso oferecer além dessa vistoria de saída? Então, tem aquele que a gente já falou, de você dar um refinamento melhor na hora de fazer a entrega, né, a gestão desse conflito ali, essa entrega dessa vistoria lá para a imobiliária, mas você pode também prestar serviços de manutenção e reforma, por exemplo. Aqui, pessoal, vamos pegar esses três aqui, ó: manutenção e reforma, limpeza e mudança, tá? Qual que é o maior argumento que vocês vão usar aqui com o inquilino? Lembra, vocês já conversaram com esse inquilino, vocês sabem o motivo da mudança dele, vocês sabem se ele tem grana ou se ele não tem, vocês sabem o nível de relação dele com a imobiliária, e agora vocês vão falar: olha, enquanto você estiver em posse das chaves desse imóvel, você vai continuar pagando aluguel, você vai continuar pagando proporcional de condomínio, de IPTU. Então, o teu gasto não é só relacionado à obra em si. Você ainda está tendo prejuízo com essa questão dos dias de aluguel. Se eu puder te indicar uma empresa, um orçamento, eles vão te dar um prazo de execução fixo para essa obra acontecer. Você já deixa as chaves comigo e a gente devolve a chave lá na imobiliária com tudo pronto. Esse é o melhor argumento. Claro que você tem que ter isso combinado com a imobiliária, né, pessoal? Então, olha, além de vistoria, eu faço manutenção também. Então, eu vou recolher a chave do inquilino, vou deixar tudo pronto e vou entregar para vocês ao final, tá? Então, é muito difícil, a não ser que você pratique um preço muito caro, para que esse cliente ele não feche esse reparo com você.
tá? Principalmente pintura, pessoal. Então, as margens de lucro, elas são muito grandes. Diego, mas poxa, eu não sou prestador de serviço, eu não tenho uma empresa prestadora de serviços. Daí, pessoal, a gente vem para uma outra questão, que é a seguinte: você fazer a intermediação de serviços. Eu nunca fiz uma pintura na minha vida. Nunca, eu nunca fiz uma faxina na minha vida, mas eu construí a minha casa onde eu moro, onde eu resido, basicamente com lucros dessas obras. Por quê? Eu tinha uma série de parceiros, prestadores de serviços, e eu tinha contratado comigo um pintor. Eu realmente tinha contratado um pintor que eu pagava ele por dia. Não é? Então, eu passava o orçamento para esse cliente, por exemplo, R$ 3.000 de pintura, R$ 200 de faxina, cobrava desta pessoa, ficava com esse dinheiro para mim e contratava o meu pintor ali muitas vezes por R$ 1.500, por exemplo, mais a faxina. E aí eu lucrava R$ 1.000 nessa pintura. Diego, tu estás contando história para carochinha dormir. Não é, pessoal? Isso é muito possível de acontecer, tá? O grande lance aqui é vocês terem parceiros que vão te ajudar com isso, ok? Só que não é um parceiro que vai te pagar uma comissão. Você vai ser dono do dinheiro e você vai pagar essa pessoa. Então, aqui, pessoal, vocês mesmos vão ter a oportunidade, depois de vocês montarem uma tabela de preço própria para vocês, já combinada com esse prestador de serviços, e para que vocês não demorem para passar o orçamento para esse cliente, tá? Então, assim, dentro do imóvel mesmo, o Alexandre disse que já ganhou dinheiro aqui, ele mesmo fazia. Eu conheço vários historiadores que fazem isso também. Então, pô, aí é praticamente 100% de lucro, né? Tirando ali os custos de material. Então, assim, dentro do imóvel, aí você tem que trabalhar com o tempo. Lembra que eu falei da questão da pressa? A pessoa compra no impulso, você vai falar para o inquilino o seguinte: olha, eu consigo te dar um orçamento agora aqui, tá? Eu tenho aqui a pintura, tenho que trocar a lâmpada, trocar o interfone, tenho que fazer a faxina no imóvel. Para eu fazer a pintura desse imóvel aqui com a faxina, eu vou te cobrar R$ 2.500 e eu vou te dar de cortesia a troca da lâmpada e a do interfone, beleza? Beleza. Óbvio que não é cortesia, pessoal. Já está embutido no preço da pintura isso. Mas você vai trabalhando isso na cabeça do cliente. O cliente ficou em dúvida, você fala: olha, se você quiser, a gente fecha um negócio aqui, eu já te entrego um recibo de chaves e eu já fico com a chave do imóvel. Você está liberado, pode ir embora. Fica sob minha responsabilidade fazer essa reforma e entregar a chave lá na imobiliária. Então, eles vão te cobrar, a imobiliária vai te cobrar mais 2 dias de aluguel por conta dessa reforma, e eu tenho esse prazo para correr atrás. Se passar os dias, em vez de 2, levou 3 dias. Não se preocupa que esse terceiro dia eu arco com esse valor desse dia a mais. Então, obviamente, isso aí você tem que estar muito bem azeitado aí com a tua equipe, tá, pessoal? Mas eu volto a dizer, teve uma vez, olha só, teve uma vez, vou botar de lado aqui, eu fiz a vistoria numa casa, ela parecia um lixão, tá? E eu pensei, cara, vou ganhar uma grana nisso aqui. Por quê? Porque eu falei para o inquilino: olha, meu amigo, tem que limpar todo esse terreno aqui, eu não tenho onde jogar fora esse lixo, então você vai ter que contratar um papa entulho, você vai ter que e foi, cara, você vai gastar aqui uns R$ 4.000 só para limpar esse terreno todo aqui e fazer faxina nessa casa e tudo mais, não sei o quê. Mas eu posso fazer isso aqui para ti por 2.000 e pouquinho. Eu passei para ele na época, eu nunca me esqueço dessa negociação. Cara, eu gastei 300 pila no papo entulho e paguei mais R$ 300 para um cara ir lá e limpar o terreno. R$ 600. Eu ganhei mais de 1.000 e poucos reais lá vai pedrada numa única limpeza de terreno, pessoal. E vocês estão com a faca e o queijo na mão. Se você quiser assim, não, eu não quero, eu quero lidar só com faxina, vocês podem. Com mudança, vocês podem também, mas o ideal é vocês terem isso bem fechado aqui, tá? Pessoal, eu quero explorar um pouco mais esse assunto. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu vou lendo o chat aqui, eu estou vendo que o pessoal mandou aqui. O Alexandre disse que tem um rapaz que ele tem uma caixa de lâmpada comprando. Cara, maravilhoso, Alexandre, assim. Então já troca lá a lâmpada na hora para a pessoa. Olha só, pessoal, vou dar um exemplo agora do meu sogro, tá? O meu sogro, ele não sabe fazer nada, ele não sabe fazer arroz, fazer café, ele não sabe fazer nada, 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 nada. Um dia ele me ligou e falou assim: Diego, eu estava indo para casa dele, consegues me ajudar, cara? Eu estou com vazamento aqui na pia do banheiro.
Tá, onde é que é? Tá aí embaixo, beleza, sifão. Passei no mercado, comprei um sifão, paguei acho que 20 pila ali na época e instalei o sifão. Ah, quanto é que é, Diego? Ah, vou te cobrar 300 pila. Eu não cobrei, né, obviamente. Vou te cobrar 300 reais. Ficou ali uma piada no dia. Quando ele foi para casa dele, que no caso saiu na casa de praia, quando ele foi para casa dele, ele teve o mesmo problema na casa dele. E ele chamou um cara, o cara foi lá e tudo mais. Depois ele falou, pô, Diego, devia ter te contratado, fosse mais barato. O cara me cobrou 350 reais. Eu falei, tu pagou, mano, 350 reais para trocar um sifão? Não, pô, não tem como, não dá. Então, assim, as pessoas pagam, pessoal. Então, assim, tudo vai da oportunidade, tudo vai do momento, tá? Então, não percam essa oportunidade de amanhã vocês começarem a fazer isso e depois me agradeçam, tá? Alguns cuidados que vocês têm que tomar aqui, só deixa eu ver o que veio no chat aqui nesse momento. É muito interessante, várias oportunidades, não tem essa visão. Cara, vai que vocês vão ganhar dinheiro, tá? Pessoal, só uma dica de ouro. Não se metam com eletrodoméstico, tá? Por quê? Se vocês forem se meter com eletrodoméstico, cuidado. Porque, assim, revisão, limpeza de ar-condicionado, revisão e limpeza de aquecedor. Se o aquecedor estiver funcionando, tudo bem. Se o ar-condicionado estiver funcionando, tudo bem, tá? Só não vai fazer igual aqueles borracheiros, né, pessoal? O pneu não tá careca, mas se eles têm que trocar, não faz isso, tá? Mas tá funcionando, beleza, cobre ali a limpeza, a revisão, tudo certo. O ar-condicionado não está funcionando, não cobrem revisão, não cobrem limpeza, não cobrem nada. A ordem é troca do aquecedor, troca do aparelho. Eu já vi o historiador se dar muito mal mesmo, por não ter, por exemplo, no aquecedor, não estava funcionando, o aquecedor não estava funcionando. Ele cobrou só a revisão. Não, isso aí de certeza que só a revisão funciona. O técnico foi lá e tinha que trocar a placa eletrônica do aquecedor. Então, assim, de uma cobrança que ele fez lá de 200 e pouco, ele teve que pagar mais de R$ 1.000. Então, assim, cuidado com isso, tá? Então, não se metam com o eletrodoméstico, até porque tem outro BO também. O eletrodoméstico, vocês sabem, quem aqui já chamou um técnico para arrumar máquina de lavar em casa? Eles cobram a visita para ir, geralmente não cumprem o horário, então, tipo, ele, eu vou amanhã, não vai daqui 2, 3 dias, e aí o reparo também leva mais uns dias. Os dias correndo, o que está correndo também? O aluguel. Então, pode ser que tu se dê mal com isso também. Então, não se metam com eletrodoméstico, a não ser que vocês tenham aí uma fonte muito segura disso, tá bom? Então, outra coisa para vocês não se meterem também. Tem algumas situações, principalmente, por exemplo, troca de piso, tá? Que você não vai achar o piso exatamente igual. Tem que ir lá em museu, a gente lá em Floripa, a gente chama de cemitério do azulejo, ou museu do azulejo. Deve ter na cidade de vocês também. Cara, um piso às vezes custa mais de R$ 100, uma peça, R$ 100. E várias vezes não é igual, não é a mesma coisa. Então, quando acontecer, por exemplo, pô, tem uma peça rachada aqui, liga para a imobiliária e fala, olha, vamos indenizar esse proprietário, vamos pagar para ele aqui R$ 100 em dinheiro e ninguém mexe nisso aqui porque não vai achar. Não faz sentido também, por causa de um piso quebrado, você trocar todo o piso do apartamento, a não ser que aconteceu um desastre dentro desse imóvel, tá bom? Pessoal, sobre essa questão aqui de manutenção, de reforma, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Show. Galera, tem uma questão importante, tá? Cuidado para vocês não se darem mal com a questão da nota fiscal, tá? Então, assim, o MEI tem limite e por aí vai. Então, muitas vezes, existe uma prática que é a seguinte: pedir para essa pessoa já depositar o dinheiro direto na conta do prestador de serviços, tá? Então, por exemplo, você tem lá um pagamento, um fluxo de caixa para pagar para esse prestador de serviço. Esse cara, você fez com ele ali 5, 6, 10 mil reais de mão de obra naquele mês. E você tem ali um fluxo de 15 mil reais para receber. Já vai pedindo para dos teus clientes passarem para a conta desse prestador de serviço até dar esses 10 mil reais.
e depois você faz ali uma conta com o teu cliente, o teu prestador, olha, você já recebeu tanto, o restante o cliente depositou na minha conta. Então, você já vai abatendo essa questão das notas fiscais. Um exemplo que não tem nada a ver com o nosso negócio, mas vai servir de analogia aqui para vocês. O meu sogro, ele trabalha com flores no atacado e ele atende muito decorador de festa, casamento, festa de 15 anos e tudo mais. Quando o noivo, a noiva, o formando, vai contratar o decorador para fazer a festa, esse decorador, ele nem vê esse dinheiro. Eles já depositam na conta do meu sogro e o meu sogro entrega as flores lá e o restante fica de crédito para esses decoradores depois. Então, ou seja, esses decoradores recebem só o dinheiro limpo, eles não precisam declarar esse valor todo, porque não chegou para eles, tá? A não ser, claro, pessoal, que a tua empresa tenha aí um lucro preso, um lucro real, mas aí já a gente está falando de um faturamento bem maior, tá? Mas nesses casos vocês podem fazer isso, pedir para a pessoa já depositar esse dinheiro direto na conta do cliente, do teu prestador. Outra coisa, se vocês parcelarem o serviço para o cliente, parcelem no cartão, tá? Porque parcelar no boleto é uma queda livre que vocês vão estar. Diego, tu já parcelou no boleto? Já, mas eu peguei todo o meu lucro na primeira parcela. Então, foi algo no sentido assim, tipo, sei lá, 2 parcelas de R$ 400 para um determinado serviço, mas o meu lucro estava na segunda parcela. Então, aliás, perdão, eu falei errado, né? O meu lucro estava na primeira. Não, o meu lucro estava na segunda parcela. Na primeira parcela estavam todos os meus custos. Então, beleza, vale a pena daí talvez você parcelar. Mas eu desaconselho muito você parcelar, né, num boleto aí para o cliente, tá? Tente receber isso antecipadamente, tá? Pessoal, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, tinha 2 serviços que eu fazia para as imobiliárias que eu ganhava bastante dinheiro também, tá? Que era primeiro o serviço de fotografia e, poxa, na época o meu celular era um celular meia boca, eu tinha uma câmera ali que tem essa câmera até hoje lá em casa ainda e me dava fotos melhores. Mas hoje, pô, todo mundo tem celular com câmera boa, muita gente já tem iPhone, né, que tem uma câmera legal, tem um Samsung, tem um Xiaomi, tem uma série de celular aí com câmera da hora também. E hoje em dia, com a questão da IA, você consegue dar uma, assim, uma beleza na foto, né? Não precisa mais ser tão profissional. Se tem algum fotógrafo aqui que me perdoe, mas essa é a verdade. Eu conheço um fotógrafo, cara, que ele só trabalha não, é uma linha de serviço dele, que ele melhora as fotos para os corretores. Então os corretores vão lá no imóvel, fazem as fotos, umas fotos bem ruins assim, bem mal, manda para ele passa numa IA, a foto fica linda e aí ele devolve, esse pessoal é aí de Curitiba, tá? Ele devolve uma foto maravilhosa para o corretor, e é a mesma foto. Então, assim, Diego, mas quando que eu vou fazer essa foto? Tem 2 momentos, pessoal. Quando você for fazer a vistoria de entrada, a gente tem muitos casos, eu tinha clientes assim, que quando o imóvel chegava na carteira de locação da imobiliária, a imobiliária já fazia a vistoria, porque era um imóvel que provavelmente ia ser alugado. E nesse fazer da vistoria, a gente já fazia as fotos de divulgação também desse imóvel. Outro exemplo, da vistoria de saída, você ficou responsável por fazer a manutenção desse imóvel e entregar as fotos para a imobiliária com tudo prontinho lá, né? Tudo certinho. Perdão, as fotos não, entregar o imóvel com tudo pronto, pronto para uma próxima locação. Por que não já entregar para a imobiliária, não entregar também para a imobiliária as fotos desse imóvel para divulgação? Porque senão a imobiliária vai ter que ir lá fazer essas fotos de divulgação nova. Então já entrega para essa imobiliária, cobra lá mais 80, mais R$ 100 dessa imobiliária, ao passo que ela teria que gastar mais 200 para mandar alguém lá. Você pode fazer isso também. E eu fazia também um serviço de colocação de placas de locação. Tem gente que faz isso de graça, né? Pô, lá em Florianópolis tem uma imobiliária lá que ela exige que o historiador coloque a placa de locação também. Eu achava um absurdo, eu não colocava. Eu pegava a placa na imobiliária, mas eu não colocava. Né? Porque não, tem que pagar, pô, tem um serviço a mais, tem que ter um espaço no carro, um espaço na moto para carregar essa placa, em que pese seja uma plaquinha de papel, mas mesmo assim, né? Cada coisa no seu devido lugar. Então, e tem uma empresa, não sei se o Marcelo tem, Marcelo, mas eu vou usar o teu exemplo. O Marcelo, ele tem uma empresa de colocação de placa. Olha só que curioso, eu conversei com ele semana passada aqui em São Paulo e ele me contou isso, assim, mas em Sorocaba, uma empresa de colocação de placas.
Então, ele passa nas imobiliárias, retirando as chaves. Tem dia que tem 15, 20 placas para colocar. Cobra, acho que 30 ou 40 reais por chave. Olha só que massa, por imóvel, para colocar a placa do imóvel, pessoal. Então, isso quem toca é o filho dele. E aí você faz aí 800 reais num dia para colocar placa em imóvel. Tá? Então, tem aí um serviço bem rentável nisso também. Tá? Tem a questão de lidar com mudança, né? Então, seria o ideal você ter aí um contato na questão de mudança. Só que a minha sugestão, pessoal, na parte de mudança é a seguinte, tá? Ou você é dono do caminhão freteiro, vamos dizer assim, ou você conecta os dois para que daí você ganhe uma comissão, beleza? Não agencia serviço de mudança, vai que some alguma coisa para a lá dessa mudança. Pode sobrar para ti, tá? Então, mais ali uma questão de indicação. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui no chat aqui. O das placas, cara, hoje eu fiquei até, pô, Marcelo, eu perdia dinheiro na época eu cobrava R$ 8 por placa, mas claro, isso faz aí, sei lá, 10 anos ou até mais. Então, só que a gente passava lá na imobiliária e tirava lá, às vezes tirava 20, 30 chaves, sabe? No dia, pedia para um rapaz fazer e era um faturamento bem legal. Aqui, ó, fui fazer vistoria aqui quando o capital imóvel não rola, é tudo com 10. Isso só rola quando é assim, com exclusividade, né? Sem a exclusividade, adiantar a vistoria realmente não tem como, tá? Então é isso, pessoal. Assim, esse era o recado que eu queria dar para vocês, né? Que espero ter cumprido aí com o papel, porque realmente essa questão de para quem lida com vistoria passar a fazer um serviço de back-office para uma imobiliária, isso às vezes pode para a nossa cabeça a questão de assim, pô, talvez isso seja muito difícil, mas vê que você não precisa nem ter uma empresa de, de manutenção, você pode só ter os contatos das pessoas e aí você vai ganhar muito dinheiro mesmo, tá? Então, nem tudo é só vistoria. Já falei para vocês várias vezes. Muitas vistorias de saída que eu fui fazer, por exemplo, eu cobrava lá na época, poxa, na época que eu tinha a vistoria 360, eu cobrava R$ 54 por vistoria, olha só, mas tinha vistoria que eu ganhava muito mais, assim, então, cara, foi a época que eu mais ganhei dinheiro da minha vida, assim, sabe? Eu olhava para minha conta, eu olhava, pô, cara, sobrou R$ 25 mil, eu não tô falando mentira, tá, pessoal, é verdade, tá? Eu lembro que quando eu estava construindo a minha casa, e assim, a gente que assim, que vem de uma vida mais humilde, quando a gente vê dinheiro, pô, a gente já quer fazer o negócio acontecer. Eu estava construindo a minha casa, eu nunca me esqueço. Eu fiz 4 depósitos seguidos, assim, na conta eu e a minha esposa, nós temos uma poupança lá de R$ 20 mil. 4 meses seguidos, assim, ó, que sobrou o dinheiro. Então a gente precisava lá de um valor para fazer a nossa casa a gente ia fazer uma casa simples e no fim a gente fez uma casa um pouco melhor, assim, porque tudo veio da auditoria, assim, então, cara, sobrou R$ 20 mil, será que tá certo? E eu revisava as contas, assim, olhava e tudo mais, falei, cara, não, tá certo, sobrou, é isso, a gente fez os negócios. A maioria desse dinheiro, ele veio da manutenção, tá, pessoal? Veio da manutenção, assim. Então, já falei para vocês, né? Já falei para alguns colegas mais próximos. Nos tempos que eu tinha a minha empresa, a Vistoria 360, a média que eu tirava, pessoal, de lucro líquido era R$ 18 mil, tá? A média, assim, foi um período muito bom mesmo. Né? Depois tomei algumas decisões na vida que me levaram lá para baixo, mas agora estou aí em ascendência de novo com o pleno e tudo mais, e a gente quer que vocês ascendam também, tá? Alguém perguntou aqui sobre rescisão, eu não queria deixar sem responder. Pô, Flávio, beleza, cara? Seja muito bem-vindo aí. Depois a gente sempre tem essas nossas reuniões aqui, tá? Então, bem legal. Tem as outras que estão gravadas também. Diz aí sobre o serviço da rescisão. Você pode me explicar que seria aquela de intermediação da rescisão ali? Tá. Essa questão da rescisão é o seguinte: quando você faz a vistoria de saída, tem esse momento do orçamento com a imobiliária, né, para fazer, e tem um momento de cálculos finais para esse, que é o que o inquilino tem que saber o quanto que ele vai pagar de proporcional de aluguel, o quanto que ele vai pagar de proporcional de IPTU, de condomínio, às vezes uma multa contratual. Aqui já é um serviço, pessoal, um pouco mais especializado, e eu sugiro que vocês só prestem esse serviço se vocês tiverem aí
pessoas capazes de fazer isso e que vocês sejam uma imobiliária bem próxima de vocês, porque daí envolve custos mesmo, né? Então, basicamente é isso. Você recebe esse cliente e você passa para ele tudo que ele tem que pagar para essa imobiliária. Então, ó, você tem que pagar aqui R$ 3.000 de manutenção, 22 dias de aluguel deu aqui R$ 1.659,15, o teu proporcional de IPTU deu tantos, e assim por diante. Você, tudo bem, fechou as contas? Fechou. Então, o financeiro vai gerar o boleto, você não recebe o dinheiro da imobiliária, tá? Você vai gerar o boleto e aí você vai entregar isso lá para a imobiliária. Então, a imobiliária tem pessoas que ela paga para fazer isso, só para fazer isso, esses cálculos e tudo mais. Então, se você consegue amarrar, e é muito bacana se você conseguir amarrar isso tudo com o orçamento também de execução dos reparos, tá? Então, seria mais interessante isso, porque são dois momentos que poderiam ser um momento só, tá? Você me lembrou uma coisa. Existem alguns casos em que a imobiliária quer receber o valor, depois ela repassa para vocês, tá, pessoal? Evitem isso, porque a chance dela ficar com o valor, de trabalhar com esse valor e não te repassar é bem grande, tá? Então, no máximo, ofereçam para a imobiliária, olha, eu pago para você, e eu pagava, tá? Pago para vocês 10, 15%, né, de comissão aí do que o cliente pagar, a imobiliária fica bem feliz em receber esse valor, tá certo? Pessoal, era isso. Falei pra caramba aqui, falei rápido, mas é um serviço que é um negócio que me empolga bastante, tá? Se em algum momento vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, quiserem trazer casos de vocês para a gente conversar, debater, vamos marcar de novo, porque esse assunto ele é bem legal. O pleno, só para vocês saberem, não sei se o Eduardo está por aí, mas é só para vocês saberem, a próxima etapa, o assistente já está pronto, tá, pessoal? Ele está em teste aí já com algumas empresas, mas a próxima etapa para o ano que vem é vocês conseguirem subir no pleno a tabela de preço de vocês e à medida que, sabe lá onde tem o valor do reparo e tem um valor, lá no pleno, na vistoria de saída, nas inconformidades, a ideia é que, à medida que vocês forem colocando os danos ali, o sistema já vai calculando o preço para vocês também. E dali já gera um boleto automático para o cliente pagar esse boleto ou Pix na hora ali para vocês dentro do imóvel. Claro que isso é mais para frente, não me cobrem isso agora, semana que vem não vai rolar, tá? Mas isso está chegando e, cara, assim, a gente vai. Até falei para o Eduardo, né? E agora tem que fazer aqui um mérito, assim. Eu falei, Eduardo, vamos pensar, cara, em alguma coisa para a gente vender a mais, assim, né? Vamos pensar alguma coisa para a gente vender a mais, né? Eu sou comercial, né? Eu quero vender, né? Aí ele falou, não, Diego, isso tem que dar mérito para o Eduardo, tá? Ele falou, não, cara, vamos fazer alguma coisa para o vistoriador ganhar mais dinheiro. E aí, consequentemente, ele fica aqui dentro com a gente reajusta um pouco a mensalidade, mas vamos pensar em novos produtos para o vistoriador ganhar mais dinheiro, não a gente vender mais algum produto para ele. Então, né, méritos para o Eduardo, tá, pessoal? Não vou fazer aqui o duas caras, o hipócrita, né? Porque eu gosto de vender, eu sou comercial. Mas a gente teve essa conversa e foi bem legal. Então, tem várias outras coisas aí que para o ano que vem a gente vai trazer para vocês que vai rolar, tá? Se você não é nosso cliente ainda, sugiro que você seja, porque a gente vai, inclusive, conectar clientes imobiliárias com vocês, tá? Isso é só um spoiler, assim, que eu já venho falando há algum tempo, mas vai rolar, assim. Então, talvez a gente faça, vamos dizer assim, uma ajuda comercial, tá? A gente não vai lidar com vistoria, nunca, a gente não vai fazer vistorias, a gente não quer nem saber o quanto vocês vão cobrar da imobiliária. A gente só vai dizer assim, por exemplo, preciso de uma empresa de vistorias lá em Curitiba, daí tem a ponto, olha, está aqui a ponto, o contato dela é esse, façam o contato vocês e sejam felizes. Então, a gente vai fazer isso para vocês também, tá? Todos nós aqui, pessoal, temos um inimigo em comum, né? Ou mais de um agora, né? Então, antes a gente tinha ali a Rede de Vistorias, que era a nossa concorrente, agora tem uma tal de House Flay também, que virou concorrente nossa, então a gente tem que se unir, se abraçar e, cara, avançar no mercado, tá bom? Então, a gente está aqui para vocês, tá? Pessoal, era isso, beleza? Não, tem o sorteio, né, Cassiano? Já ia mandar o pessoal embora aqui, o pessoal tá aí só por causa do sorteio, né? Não, tô brincando, pessoal, eu sei que não, mas show de bola. Vai lá, irmão, tá contigo aí.
Então tá, pessoal, falando então em ganhar dinheiro, né? Vamos para a parte aí que tá todo mundo esperando também, né? Além dessa super aula que a gente teve hoje de novo. Vamos fazer o sorteio, ver quem vai ser contemplado hoje aí com esse valorzinho. Então vamos lá. Quando você estiver vendo minha tela aí, por gentileza. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, Alexandre, obrigado aí, cara. Obrigado pelas indicações. Realmente tem corretor que prefere contratar o pleno do que prefere contratar o pleno do que pagar um terceirizado, né? E às vezes o cara faz ali um número de vistorias que não é o suficiente. Acontece isso também. Do outro dia eu converso um pouco melhor sobre isso, mas a gente vai entregar para vocês uma questão interessante também de que é uma conta que às vezes não vale a pena o cara terceirizar, mas tem vezes que vale muito a pena ele terceirizar o serviço. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Falei, Cassiano. Perfeito, então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer o sorteio dessa noite aí, ver quem a gente vai ser contemplado, tá? Os nomes do pessoal que se inscreveu pela página estão todos aqui. Vamos ativar nossa animação e desejar boa sorte para todo mundo aí, pessoal. Vamos lá. Cristiana Silva Trajano Facundo, tá aí, Cristiana? Não está. Não? Então vamos fazer o próximo. Sortear de novo. O Leonardo Beraldo Kuligowski. Tá aí o Leonardo? Não também. Não. O pessoal tá deixando de faturar hoje aí. Então vamos lá, vamos pro próximo. Tatiana Lisotti. Tá aí a Tatiana? Também não. Tá aqui sim. Desculpa. A Tati tá ali sim, não vai perder, né? Vamos mandar esse 100 pila lá pro sul da ilha lá, né? Não, eu dei um grito aqui, meus cachorros latiram também, tipo, todo mundo comemorou. Que massa. Boa Que tarde. massa, cara, que irado. Ai, obrigada, gente. Valeu, Tati. Parabéns aí, Tati. Mandei o teu contato, Tati, aproveitando aí para a Biflex esses dias, tá? Eles estão meio numa treta lá com a House, estão precisando de gente no sul da ilha aí, quem sabe é um cliente para ti. Ah, legal, bom saber. Bom saber que eu vou, de repente eu troco uma ideia com eles. Isso, vai lá, mandei o teu, mandei o do Lucas, dá uma passadinha lá que eles estão precisando. Ai, legal, maravilha. Então tá, obrigada, Diego. Boa, parabéns aí, Tati. Vamos entrar em contato contigo na sequência já para conversar, tá bom? Tá legal, valeu, obrigada. Parabéns. Então, Tchau, pessoal, gente. Tchau. Vamos lá, então, pessoal, para o próximo sorteado aqui da noite. Vamos ver se tá aí. Quem vai ser o contemplado? O Felipe Isaito Dutra. Pô, Tá aí, esse aí Felipe? esse aí não precisa ganhar, hein? Isso aí já faz muita Será que não, vistoria, Diegão? né? Esse aí não precisa não, pô. Massa. Ô, Diegão, aproveitando aqui, cara, te agradecer pela parceria, pelos contatos, por tudo que você tem ajudado aí, tá? Tamo junto aí. Tamo junto, Felipão. Eu tô querendo até fazer uma ligação pra você e pedir umas orientações aí. Depois devo te incomodar aí no decorrer das próximas semanas. Vamos marcar, me manda um WhatsApp lá que a gente marca, bem tranquilo. Não, beleza. Ó, parabéns mais uma vez aí para todo mundo. Sucesso, Diegão. Crescendo cada vez mais. Eduardo, todo mundo aí da pleno. Show de bola, cara. Obrigado aí, Felipe. Obrigado aí pelas palavras e por participar sempre aí com a gente. Tá certo, Não, pessoal? acho que conhecimento sempre é bem-vindo. Opa, massa. Pessoal, então era isso, tá? Uma boa noite aí para vocês, boa semana e até a próxima semana aí. Tchau, até mais.